Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós queremos, não vou dizer finalizar esse vídeo com um estudo sobre o Espírito, nascer da água do Espírito, que a gente já falou nos vídeos passados, mas a gente queremos trazer um acréscimo sobre como viver no Espírito, como andar no Espírito e os perigos que as pessoas correm de nem querer ouvir falar do Espírito Santo, amém? Nós vamos começar a ler alguns textos e eu acredito que são uns 4 capítulos, mas com versos pequenos. Então vamos direto para a palavra, para que os irmãos conheçam um pouquinho o que é viver em Cristo, o que é viver em Espírito, amém? Para que as pessoas tenham um pouquinho de compreensão da palavra. Por quê? Porque muitas pessoas nem creem da palavra, muitas pessoas não ouvem a palavra, porque acham que não pode compreender. Como não pode compreender? Se a pessoa não der lugar para compreender o que o Senhor Jesus quer que as pessoas façam para ser salvo, está correndo um grande perigo. É como se rejeitasse o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Então, para que a gente ande segundo as vontades de Deus e do Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos que andar em espírito, verdade, e não na carne. A Bíblia fala muito sobre essa palavra carne, onde é como as pessoas dão lugar do interesse. É na carne que vem os desejos, as cobiças, as distrações, o engano. Então o Senhor quer que as pessoas entendam o que é andar em espírito, amém? Então nós vamos só retornar em Gálatas capítulo 5 para fazer uma breve leitura e já partir nos outros capítulos, amém? Coisa bem rápida e prática, irmãos. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha que lindo, irmãos. Se vivemos em espírito, também andemos no espírito. E nós vamos entrar nos outros versículos que vai exatamente falar o que é andar e viver no espírito. Mas aqui no capítulo de Gálatas está falando que amor, né? Que a perfeição, na verdade, né? Que acompanha a mansidão, a longanimidade, benignidade, temperança, que é domínio próprio. Se a pessoa, aqueles que dizem estar na igreja e não quer saber o que é mansidão, e dá lugar à raiva, à ira, sabe? Tratando os irmãos de uma maneira agressiva, com palavras, não adianta pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e querer atacar os irmãos, sendo que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo fala que ele não veio por justos. Os justos têm que se justificar, ele já conhece o caminho, mas eles veio para aqueles que são os pecadores, para que os pecadores se arrependam, conheçam Jesus e ande no caminho dele, que é pelo Espírito, amém, irmãos? E como a pessoa vai andar pelo Espírito? Tem que ter os frutos do Espírito Santo. Esse é o maior sinal que a pessoa verdadeiramente nasceu da água do Espírito e está começando a caminhar juntamente com Cristo, amém? Como a gente vai poder ver isso? Nós vamos ver nos próximos versículos e capítulos que a gente separamos para os irmãos, amém? Qual o próximo? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do versículo 1. Agora, manutenção, irmãos. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tá vendo, irmãos? Nós sabemos muito bem, principalmente aqueles que estão na igreja, por isso que nós queremos dar essa oportunidade para aquelas pessoas que por algum motivo não querem entrar na igreja de Cristo. Porque sabemos que muitos homens que se dizem ser ministros da palavra, pastores, acabam fazendo coisas que talvez não está nem escrito na palavra de Deus e acaba induzindo as pessoas. E por causa disso distorce um pouco o caminho. E muitas das pessoas que estão fora não entram, né? Por causa de ver erros dentro da igreja, irmãos. Um detalhe: a igreja é o corpo de Cristo. Cristo não errou. Cristo, ele não errou em nada, mas tudo que Cristo fez foi perfeito até a morte de cruz. Sabe por quê? Para que ele possa justificar os nossos erros nele. Então, se a pessoa não estiver em Cristo, não está em espírito e está na carne. E vamos lá. E como a pessoa pode saber se está em Cristo, em espírito ou na carne? Um exemplo: se a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é perfeito, assim que Ele quer que todos sejam perfeitos igual a Ele, mesmo que a pessoa, por várias batalhas, porque quando a pessoa quiser ser semelhante a Cristo, ela vai ver que está cheio de erro. Aí ela conhece a si mesmo, por isso que a palavra diz: examine o homem a si mesmo. Ele vai querer entrar no corpo de Cristo e buscar a semelhança de Deus, a qual é pelo Espírito, e acaba vendo que está cheio de erro. Isso é normal, meu irmão. É a primeira ação que a pessoa vê que quanto nós prezamos de Deus. Por isso a palavra de Deus ela nos direciona a viver pelo Espírito, não pela carne, não pelos nossos próprios desejos, não pelos nossos próprios pensamentos, mas pelos pensamentos de Cristo. Verdadeiramente assim, tal pessoa começa a entrar no corpo de Cristo. Porque se ele é santo, como é que ele vai permitir que alguém esteja no corpo dele, isso falando espiritualmente, com pecado? Então a pessoa tem que renunciar ao pecado, pedir perdão para o Senhor, e aqueles erros que a pessoa mais cometia, ela tem que começar a lutar contra esse erro e continuamente a oração pedindo perdão ao Senhor para que o Senhor justifique essa pessoa e ela possa lutar contra esse erro. Isso é um grande passo para andar no Espírito. Qual o próximo? Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. E o fruto da carne, ele inclina e a pessoa chega a cometer o pecado. E por isso que o fruto do Espírito, a pessoa ela vivendo pelo Espírito, ela luta contra o pecado. Sem o fruto do Espírito, não tem como ela lutar e ter forças. Por isso que é bom a pessoa ela dar lugar ao Espírito para ela receber os frutos do Espírito. E o que acontece se a pessoa não andar no Espírito e continuar a pecar? Segundo as vantagens da carne. Porque, irmão, o que gera o pecado? O exemplo: a criança nasceu, não tem pecado, não sabe nem o que é maldade. Aí ela vai crescer, vai aprender, e aí, segundo o aprendizado da criança, vai se tornar um adolescente, depois adulto, depois já uma pessoa de idade. Às vezes, nem por culpa dos pais, talvez os pais nem chegaram a conhecer Jesus, nem a palavra de Deus. E como pode ensinar as crianças, ou os filhos, ou as pessoas que andam crescendo na palavra, se mesmo eles não conheceram?
É essa a nossa função, irmãos. Glória a Deus. É esse o nosso esforço. Para que todas as pessoas que talvez nos vê tentem aprender junto com a gente. Para que não somente nós queremos entrar no reino do céu, mas todas as pessoas que crêem no Senhor Jesus e na palavra dele. Então essa é a oportunidade, irmão. Não adianta, como eu já disse antes, não adianta a pessoa ser cristão, evangélico, não adianta as pessoas ter nome de que conhece Jesus e não ter os frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ou seja, estar no Espírito, que vai levar a pessoa a ser salva e entrar no reino do céu. Qual o próximo? Romanos 6, do 22 ao 23. Agora nós vamos ver o significado que... Os riscos. Se nós vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Porque Sim. nós citamos o pecado agora, né? Vamos lá, versículo 22 de Romanos 6. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende, irmãos? Será que vale a pena viver uma vida segundo as nossas vontades? Talvez cometendo algum erro e chegando a pecar. E quando a pessoa fechar os olhos para essa terra, encontrar a morte, o que significa a morte? A morte é longe de Deus. Porque se o Senhor está falando que aqueles que chegar até Ele e obedecer os mandamentos dEle, que é uma vida com o Espírito Santo, a vida no Espírito, né? Vai entrar no reino do céu, tem um lugar de punição, irmãos. Tem um lugar de condenação. E às vezes a pessoa nem teve interesse de conhecer a palavra de Deus. Estamos aqui, querendo, sei lá, dispor o nosso tempo para que você obtenha conhecimento, para que você não chegue a chegar naquele tempo determinado, porque nós vivemos, envelhecemos e um dia nós vamos morrer. Ou o próprio Cristo vai voltar, porque Ele vai voltar. E nós sabemos que pelos sinais que está acontecendo em toda a terra, está perto. Mas antes da vinda dele, irmãos, os sinais vão aumentar. Né? Nós sabemos que Jesus vai aumentar. Por isso que é bom você ter uma estrutura no Espírito. Porque conhecer a palavra de Deus. Porque quando o Senhor Jesus estiver perto de voltar, sabemos que pela palavra dele diz que o dia, a hora ninguém sabe, mas ele deu sinais de quando ele estaria próximo de voltar. E nós sabemos que já tem um sinalzinho na terra, mas vai aumentar, irmãos. E nós temos que estar preparados para isso. Porque vão ser dias terríveis. E aqueles que estão em Cristo têm que estar preparados. Senão vai escandalizar e vai ter a tal da apostasia, ou seja, abandonar tudo que é fé em Cristo Jesus. O salário do pecado é A morte. Eu não quero morrer, eu quero viver com Jesus pela eternidade. Porque Ele nos ofereceu essa grande bênção através da santificação. Como está escrito aí. Amém? Próximo passo. Efésios 4. Efésios 4. Eu já deixei a Bíblia aberta. Por isso que eu não estou lendo a Bíblia, irmão. Vou ler agora, hein? Deixei a Bíblia aberta aqui em Efésios 4. Eu vou ler do versículo 17 ao 32. Eu vou tentar ser rápido, mas que essa palavra seja objetiva. Irmãos, pega a sua Bíblia, pega o seu celular, baixa o aplicativo. Olha, o Edvan vai editar esse vídeo e vai colocar os versículos lá. Acompanha, se esforça, tenta aprender, não só porque a gente está falando aqui, mas pega a sua Bíblia, baixa o aplicativo no celular e começa a estudar e compreender. E eu tenho certeza, se você nunca viu ou tem interesse de ver a palavra, quando você vê com seus próprios olhos, você vai querer indicar para os seus parentes, para os seus amigos também. Amém? E você que é cristão, que já fala, eu sou da igreja, ande no Espírito e obtenha os frutos do Espírito, porque é disso que eu vou falar agora no Efésios capítulo 4, 17 ao 32. Glória a Deus. O título aqui diz Vivendo como os filhos da luz aqui na Bíblia. E no você botar o quê? Vamos lá. Glória a Deus. Quando você acha que eu já vou lendo. Ó, versículo 17.
isto agora falo e dou testemunho no Senhor. Quem? Paulo. Que não mais vos porteis como se porta os gentios. Quem são gentios, irmãos? Aquele que não conhece a palavra de Deus, que não diz que é da igreja. O próprio Senhor, os apóstolos, consideram essa pessoa como gentil, uma pessoa que não conheceu o caminho ainda, né? Na vaidade da sua mente, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela falta de conhecimento que há neles, pelo endurecimento dos seus corações. Olha que forte. A pessoa não quer nada com nada. Não quer a palavra, quer viver a vida cheia de coisas, delícias, né? Mas qual o perigo, irmão? Você está separado de Deus. Pelo endurecimento do coração, falta de entendimento. O Senhor Jesus enviou os servos dele, os profetas, enviou os apóstolos, enviou os discípulos. Hoje tem pastores que pregam engano? Tem. Mas tem pessoas também que se esforçam em querer passar a verdade para os irmãos. Vou dar continuidade para o vídeo não ser longo. Amém? Versículo 18. Novamente, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela falta de conhecimento que há neles, pelo endurecimento dos seus corações. 19. Os quais, tendo perdido todo o sentimento, se entregaram à devassidão para cometerem toda impureza com cobiça. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. Olha o 21, versículo 21, irmãos. Se é que a ele ouviste, e nele foste ensinado como é a verdade em Jesus. Entende, irmãos? Alguma coisa o povo, nós estamos no Brasil, estamos falando do povo brasileiro, tem que fazer. Tem que conhecer Cristo. Versículo 22. Que quanto à conduta passada, vós despais do velho homem, que se corrompe-se segundo as consciências do engano, ou seja, segundo as vontades do engano. E vós renoveis no espírito da vossa mente, irmãos. E vós revistais do novo homem, ou seja, aquilo que a gente fazia que era errado, tem que acabar, velho homem. E se você conhece Cristo e sabe que Ele é santo, que Ele anda no Espírito, então você vai ver uma novidade de vida. Novo homem. Amém? Que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e santidade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um para com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Está vendo, irmãos? Corpo de Cristo, membros uns dos outros. Unidade. 26. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, alguém vai ficar bravo, porque nós somos seres humanos e sabe aquela raivinha ou uma ira? Pode chegar, mas o que a pessoa vai fazer? Vai xingar? Vai gritar? Não pequeis. Irai-vos, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dei lugar ao diabo. Quando a pessoa ira e começa a perder a linha, né? Ficar raiva, como o povo diz, pegou ar, né? Não é isso que o povo fala? Ditado. Irmãos, você está dando lugar ao diabo. É o que diz a palavra de Deus. 28. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que compartilhar com o que tem necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecorosa. E outras traduções fala torpe, ou seja, palavrão, né? A pessoa pode falar um monte de palavrão, só não vai entrar no reino do céu. Entende, irmãos? São detalhes pequenos que às vezes fazem com que a pessoa, às vezes, diz ser cristão e evangélico. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente vê muito, estou falando que nós somos perfeitos, mas nós se esforçamos em seguir a perfeição, que é a palavra de Deus. Isso nós esforçamos e disso nós falamos verdade. Amém? Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecorosa, mas a que seja necessária para edificação, para dar graças aos que ouvem.
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Que dia é esse da redenção? É maravilhoso. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Pessoas com Covid, né? É triste. Muitas pessoas estão morrendo. O dia da redenção dessa pessoa pode ser hoje, amanhã, quem sabe. Pessoas podem, talvez, ter a oportunidade de se arrepender e pedir pela misericórdia de Cristo para que Ele perdoe esse pecado, porque todos nós somos pecadores, irmãos. Não devemos pecar, porque o salário do pecado é a morte. Então o que nós vamos fazer? Lutar contra o pecado. E as pessoas que talvez não tenham conhecimento, como é que elas vão se arrepender? Não entristecer o Espírito Santo. Então isso serve para hoje e para a volta de Cristo. Quando Cristo vier, quem não tiver o Espírito Santo, irmão, não vai entrar no reino do céu e só vai ter destruição. Finalizando. 31. Versículo 31. E toda a amargura, olha só, as pessoas que têm amargura no coração não conseguem perdoar, é melhor perdoar. Porque senão você não faz parte do corpo de Cristo. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia seja tirado dentre vós, junto com toda a malícia, irmãos. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns com os outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Para finalizar, aquele versículo lá de João 4, versículo 24. Além disso, né, como não contristar ou entristecer o Espírito Santo, Sim. Tem uma parte que o Senhor Jesus também fala em João, que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Sim. Então ele traz vida para nós. E também agora João 4, versículo 24. Se a gente vamos andar pelo Espírito, viver pelo Espírito, Deus é Espírito. Versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. É forte. Glória a Deus. Só para fechar, irmãos, aqui no versículo 24 Deus fala isso. Deus é Espírito e é necessário que os que adorem, adorem em Espírito e verdade. Por quê? No versículo 21, o Senhor Jesus estava falando com aquela mulher samaritana, né? E ela disse algo interessante. Ela disse para o Senhor que eles adoravam no monte, né? E o povo judeu daquela época adorava em Jerusalém. E o Senhor disse algo importante aqui no versículo 21. Mulher, crê, a hora vem quando não adorareis ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorarei o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, verdade, porque o Senhor era judeu. Agora ele é o Cristo, né? Em parte é judeus, porque diz que o Salvador vinha da casa de Judá, da descendência de Davi, ao Cristo. Amém? Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão espírito e verdade. Irmãos, o que é espírito e verdade? Obedecendo a palavra de Deus, andando em amor, tem que ter amor, irmãos. Essa divisão que nós vemos hoje no corpo de Cristo, isso é momentâneo e passageiro. Porque o próprio Senhor Jesus, ele vai unir, ele vai acabar com essa divisão. Porque o certo seria os irmãos amando uns aos outros. Esses líderes da igreja do Brasil, várias igrejas grandes, né? Já pensou eles tudo junto, pensando e agindo conforme a vontade da palavra de Deus? Olhando pela causa do necessitado? Entende, irmãos? Temos que adorar o Senhor em espírito e verdade. Entender qual é a vontade de Cristo. Está encerrado o vídeo. Deus abençoe a todos. Dá um like, compartilha com os irmãos. Tá ventando aqui, não tem problema não. Vento forte. Compartilha com os irmãos. Leia a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.